Três assuntos me trazem à tribuna nesta tarde. O primeiro deles refere-se às recentes intempéries climáticas que vêm provocando graves danos ao meu estado. Na madrugada de sábado passado, dia 25/6, vários municípios do sudoeste do Paraná foram seriamente atingidos por uma forte chuva de granizo. Foram apenas 15 minutos que resultaram em prejuízos a milhares de paranaenses, destruindo plantações e residências. Em Capanema, na região sudoeste, segundo a Defesa Civil, 554 casas foram danificadas. Na cidade de Capitão Leônidas Marques, o volume do granizo registrado atingiu cerca de 1.000 famílias. Além das chuvas de granizo, nesta semana o Paraná também sofreu com as fortes geadas que atingiram as lavouras de milho, trigo, café e pastagens. Segundo o Departamento de Economia Rural do Governo do Paraná, as regiões de Toledo, Cascavel e Campo Mourão foram fortemente atingidas e, embora ainda seja cedo para quantificar as perdas, já é evidente que elas ocorreram e, infelizmente, parecem ter sido expressivas. Em relação ao milho, um agrônomo da Copavel, importante cooperativa do oeste do Paraná, chegou a antecipar quebra de cerca de 40% da produtividade naquele município. Além do milho, as lavouras de trigo e de café também foram afetadas. E o Paraná, que esperava uma produção recorde na segunda safra de 7,4 milhões de toneladas, poderá ver suas pretensões bastante frustradas. Em ambos os casos, senhoras e senhores senadores, hipoteco minha irrestrita solidariedade às famílias paranaenses atingidas. E mais, me coloco à inteira disposição das autoridades locais envolvidas para buscarmos dos órgãos públicos o apoio necessário para amenizarmos a tragédia. Em outro assunto que me traz à tribuna, também se refere ao Paraná, porém se trata de uma boa notícia. Afinal, amanhã a presidente Dilma Rousseff estará no município paranaense de Francisco Beltrão para anunciar o novo Plano Safra da Agricultura Familiar. A política de garantia de preços mínimos da agricultura familiar é uma antiga reivindicação do setor e terá orçamento de 300 milhões nesse segundo semestre, sendo que os recursos devem crescer de forma significativa no pico da comercialização das safras entre fevereiro e março de 2012. A política de garantia de preços mínimos inclui instrumentos de intervenção e auxílio do governo aos produtores rurais, como ações de aquisição direta, a AGF, e subsídio ao escoamento do produto, a PEP. Os benefícios ofertados aos produtores familiares também incluem um acordo com supermercados para permitir compra direta da produção familiar via cooperativa e associações do segmento. O governo destinará 190 milhões do programa para aquisição direta das famílias, tendo traçado a meta de elevar de 66 mil para 250 mil o número de famílias atendidas pelo programa em todo o Brasil. O novo Plano Safra terá 16 bilhões de reais até junho de 2012. O mesmo orçamento da safra anterior, porém representa muito mais, pois o volume da safra anterior não será todo aplicado. O Ministério do Desenvolvimento Agrário calcula desembolsar apenas 11 bilhões para a safra 2010-2011. Os recursos do Plano Safra terão juros mais baixos nas linhas de investimentos, taxas que recuam de 4% para 1% ou 2%, segundo o tipo de crédito. O programa Mais Alimentos, principal instrumento de modernização e reequipamento das atividades agrícolas familiares, também será contemplado com essa redução de juros. Os limites de crédito também foram elevados, assim como os prazos de contratação. Por fim, a presidente Dilma deverá ainda anunciar a ampliação dos mecanismos de seguro rural.
São, portanto, ótimas notícias para os pequenos agricultores deste país, e será para mim uma grande honra estar ao lado da presidente para presenciar este anúncio. Finalmente, o último assunto que gostaria de tratar neste pronunciamento corresponde à vitória obtida pelo etanol do Brasil no Senado dos Estados Unidos americanos, onde, inclusive, a senadora Ana Amélia fez uma deferência na semana passada aqui nessa casa. Há 2 semanas, mais especificamente, no último dia 16, a Câmara Alta Americana aprovou por 73 votos a favor, 27 contra, a emenda que elimina os subsídios e a elevada tarifa de importação do etanol. Sei que não se trata de uma vitória definitiva, pois, para entrar em vigor, a matéria ainda deverá ser aprovada em seguida pela Casa de Representantes dos Estados Unidos e promulgada pelo presidente Obama. Mas, indiscutivelmente, representa uma primeira grande vitória de uma luta que vem sendo travada há muito tempo. São mais de 30 anos de protecionismo na indústria americana do etanol que podem, enfim, estar caminhando para o encerramento. É um grande avanço em direção ao mercado mais livre para os biocombustíveis no mundo e particularmente para o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar. A disputa sobre o etanol envolve os 2 maiores produtores, senhora presidente, que é os Estados Unidos e o Brasil. Hoje, o etanol brasileiro paga uma taxa de 0,54 centavos de dólar por galão para entrar nos Estados Unidos, além de uma taxa de importação de 2,5% sobre o valor do produto. A emenda ao projeto de lei aprovada em primeira votação no Senado americano prevê exatamente a eliminação do subsídio concedido para a mistura do etanol de milho à gasolina e da tarifa imposta sobre o etanol importado. Taxações que tiram a competitividade do etanol brasileiro no mercado americano. Na semana passada, ao retornar ao meu estado, juntamente com outros passageiros, tive o desprazer de ser absolutamente desrespeitado por uma das nossas companhias aéreas. Infelizmente, tem sido cada vez mais comum as situações de total descaso de nossas empresas de aviação com o cidadão brasileiro. No caso em apreço, diante dos já costumeiros atrasos, um grupo de passageiros com destino a Curitiba, entre os quais me encontrava, foi alertado da possibilidade de perda da conexão que faríamos em São Paulo. Fomos então consultados sobre o interesse de remarcar de imediato a passagem para um segundo voo que partia da capital paulista para Curitiba naquela tarde. A maioria do grupo consultado, assim como eu próprio, preferiu manter a passagem para um primeiro voo e arriscar o embarque ainda na tarde de sexta-feira em São Paulo. Pois, eis que o tempo de viagem entre Brasília e São Paulo foi o suficiente para conseguirmos tomar o primeiro voo com destino à minha cidade. Porém, ao tentarmos embarcar, fomos surpreendidos com o absurdo e inexplicável cancelamento de todos os nossos bilhetes. Ora, senhoras senadoras, senhores senadores, senhora presidente Marta Suplicy, trata-se aqui de um brutal desrespeito aos mais elementares direitos do consumidor, visto que passagens compradas foram canceladas à revelia dos interesses, muito provavelmente para atendimento do famigerado overbook. É sabido que os problemas de infraestrutura aeroportuária são sérios em todo o nosso país, e, sobretudo, em 2 dos aeroportos envolvidos nesse caso, Brasília e São Paulo. Todavia, tais absurdos praticados pelas companhias aéreas com seus usuários vão muito além desses problemas. A verdade é que temos uma grande concentração nesse setor em apenas 2 empresas aéreas. Devido ao crescimento considerável da renda nacional nos últimos anos, pode-se dizer que há uma demanda expressiva e permanente por passagens e, infelizmente, talvez pela falta de concorrência entre as companhias de aviação nacional,
Um tremendo descaso com o consumidor brasileiro vem ocorrendo. Os atrasos de voos em nosso país, por exemplo, já são algo normal na vida dos usuários. E o pior, os prejuízos causados a quem sofreu com a falta de pontualidade quase nunca são compensados. Na prática, não há sequer a quem recorrer, pois, convenhamos, nem a ANAC, nem a Infraero, nem os tais juizados especiais têm sido minimamente acessíveis ao funcionamento na defesa dos passageiros prejudicados. E, ao final, constata-se que o consumidor brasileiro está absolutamente impotente diante de toda a sorte e de desrespeito praticado por nossas empresas de aviação contra seus direitos assegurados em lei. É preciso mudar. O Brasil cedirá a Copa do Mundo e a Olimpíada de 2016. E não é possível que apresentemos a todo o planeta situações tão lamentáveis em relação ao nosso serviço de transporte aéreo. Concluo informando a Casa que, diante de todos esses infortúnios no setor de aviação, com o objetivo de dotar o Senado Federal de informações que viabilizem a correção de rumos, apresentei um requerimento na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, na CMA, para a realização de uma audiência pública com a participação da ANAC, da Infraero, do PROCON e das demais entidades envolvidas para debater e procurar soluções para o assunto.